Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora, eu já te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. A história de hoje começa lá no ano de 2018, mais precisamente no dia 27 de junho de 2018. Um pedestre andava pelas ruas de Stapleton, na Austrália, quando de repente percebeu uma caminhonete preta parada na beira da estrada. Essa cena, a princípio, não tem nada de extraordinário, né, gente? Se não fosse um detalhe bastante peculiar que chamou imediatamente a atenção do pedestre. A caminhonete estava com um barril azul em sua caçamba, e conforme o pedestre foi se aproximando do veículo, ele foi atraído por uma cena bastante perturbadora. De dentro daquele barril estava transbordando um objeto muito estranho. Quando chegou mais perto e parou para observar, ele rapidamente concluiu que aquele objeto, saindo para fora do barril, era aparentemente um braço humano. Esse pedestre ficou aterrorizado com aquela cena bizarra e imediatamente acionou a polícia. As autoridades inicialmente pareciam incrédulas com o telefonema e chegaram a cogitar que o pedestre estava tentando passar um trote na polícia. Mas após alguns segundos de insistência, uma viatura foi designada para um endereço fornecido pelo denunciante. Quando os oficiais chegaram no local, eles subiram na carroceria do veículo e ficaram impressionados com o que viram. Foi constatado que dentro daquele misterioso barril havia o corpo de uma adolescente já em avançado estado de decomposição. Esse caso misterioso foi direcionado a dois investigadores muito experientes e eles começaram a trabalhar naquele mesmo dia. A primeira coisa a ser feita, evidentemente, era descobrir de quem pertencia aquela caminhonete e entender se o proprietário tinha algum tipo de ligação com aquele crime ou se o veículo tinha sido roubado. A polícia checou todos os registros do veículo e descobriram que aquela caminhonete pertencia a um homem chamado Zlatko Sikorski. A primeira etapa da primeira tarefa havia sido concluída e então eles avançaram para a próxima tarefa, que obviamente era a complicada missão de encontrar aquele homem e enfim descobrir o porquê existia um barril com um corpo dentro em sua caminhonete. Os investigadores suspeitaram que não seria fácil localizar o tal homem, porque muitas pessoas, depois que registram os seus veículos, acabam se mudando de endereço e sempre esquecem de atualizar esses dados. Então é comum as informações do sistema de registros não estarem 100% atualizadas. Além de tudo isso, é claro que havia um outro desafio pela frente. Eles precisavam descobrir e dar enfim um nome para aquela moça que foi encontrada dentro do barril. Quem era aquela pessoa? O que de fato tinha acontecido com ela? Essas perguntas estavam na mesa e os profissionais trabalhavam para encontrar as respostas para esses questionamentos. É preciso dizer também que em poucas horas a mídia teve conhecimento da misteriosa aparição de uma moça dentro de um barril e esse caso aos poucos foi ganhando repercussão nacional. Iniciou-se uma grande investigação e as autoridades decidiram montar duas equipes de trabalho focadas em dois objetivos diferentes. Enquanto uma equipe rastreava e tentava encontrar o tal do Zlatko, uma outra equipe traçou uma linha de raciocínio e se esforçava para descobrir quem era aquela misteriosa garota no barril. Um fio de esperança para os investigadores era justamente o relatório do médico legista. Se eles soubessem qual foi a causa da morte, era possível que tivessem um bom direcionamento para as investigações. Mas, infelizmente, os profissionais não estavam com muita sorte e os exames pós-mortem não foram capazes de determinar a causa do óbito. Na verdade, a única informação que eles conseguiram extrair do corpo da vítima encontrado no barril foi um exame toxicológico que confirmou que havia vestígios de entorpecentes no sistema da jovem.
e que provavelmente ela teria algo em torno de 15 ou 16 anos de idade. Fora isso, pessoal, o relatório descrevia que supostamente ela já estava morta havia pelo menos uns 10 dias. Os investigadores não tinham encontrado o Zlatko ainda, mas isso não impediu os experientes profissionais de investigar mais a fundo a vida dele. Na verdade, as autoridades começaram a revirar tudo sobre o homem com aquele nome bastante diferente, e em poucas horas os policiais descobriram que ele namorava uma menina chamada Larissa Bilby. Agora, a investigação tinha o nome de uma mulher e eles rapidamente começaram a vasculhar o que tinha de informações sobre ela. Em poucos minutos, a força-tarefa descobriu que a família da tal Larissa Bilby havia denunciado seu desaparecimento há menos de um mês. E com isso eles tinham uma nova suspeita. Será que aquela jovem encontrada no barril era a tal da Larissa que estava desaparecida há quase um mês? Bom, pessoal, com essas novas informações na mesa, os investigadores encomendaram que fossem feitos testes de DNA, e os resultados vieram logo em seguida. Ficou oficialmente comprovado que aquele corpo, que até então não tinha sido identificado, que foi encontrado dentro do barril, em cima da caminhonete abandonada na beira da estrada, era o corpo da jovem desaparecida chamada Larissa Bilby. Mais do que nunca, a polícia precisava encontrar o Zlatko o mais rápido possível, porque eles tinham certeza que ele era o responsável pela morte da jovem, ou pelo menos sabia exatamente o que tinha acontecido com ela. Para as autoridades, aquele homem era a chave de todo o mistério envolvendo o caso da Larissa. Mas afinal de contas, quem era Larissa Bilby? E como foi que a sua história acabou de uma forma tão trágica? Larissa Bilby nasceu no dia 25 de agosto de 2002, em Buchan, que é um vilarejo localizado em uma zona rural da cidade de Logan, que pertence ao estado australiano de Queensland. Não se tem muitas informações sobre a família da jovem, porque, como eu disse, eles moravam em uma zona rural e é natural que as famílias que moram nessas localidades sejam mais reservadas e menos sociáveis com estranhos. O que se sabe é que a mãe da Larissa faleceu quando ela tinha por volta de 3 a 4 anos de idade, e com isso, suas filhas ficaram aos cuidados de seu marido. Então a pequena Larissa foi criada basicamente pelo seu pai, chamado Peter, e sua irmã mais velha, chamada Dina. De acordo com informações de familiares e amigos mais próximos, a rotina da família era bastante comum e alegre, e não existiu qualquer tipo de relato sobre abusos ou mesmo denúncias de maus tratos. Aquela parecia ser uma família muito feliz e completa, e o Peter fazia de tudo para suprir a falta da mãe das meninas. De qualquer forma, por algum motivo que não se sabe exatamente ao certo, conforme foi atingindo determinada idade e ficando mais velha, a Larissa tomou um rumo bastante obscuro em sua vida. Ela inicialmente foi uma ótima aluna, não faltava às aulas, estudava em casa e se dedicou bastante aos estudos, e tinha sonhos em fazer uma faculdade e se formar na área da saúde. Mas conforme o tempo foi passando, seu comportamento foi mudando e sua realidade mudou completamente. Ela frequentemente faltava às aulas e já não se importava mais com seus estudos, e nem queria mais saber nada sobre o futuro. Ela estava irreconhecível. Tudo piorou quando ela conheceu alguns adolescentes muito problemáticos e envolvidos com todo tipo de ilegalidade que vocês possam imaginar. Não demorou muito para que a jovem começasse a experimentar algumas coisas diferentes, e em poucos anos ela estava completamente envolvida e viciada em substâncias ilícitas. Em algum momento desta narrativa, o colégio onde a jovem estudava, chamado Craigslea State High School, chegou a notificar o Peter, o pai da Larissa, que se ela continuasse a faltar às aulas, a jovem acabaria sendo reprovada e teria que repetir aquele ano letivo. Acontece que até aquele momento Peter não sabia que a sua filha não estava indo para a escola. Aquela notificação foi uma grande surpresa para o pai, porque até aquele momento ele achava que sua filha ia para a escola todos os dias. Inclusive, ela acordava, vestia o uniforme do colégio, arrumava seus cadernos e livros, se despedia e saía de casa todos os dias dizendo que ia para a escola. Bom, como vocês devem imaginar, além de muito surpreso, o Peter ficou bastante irritado com essa notificação.
e também com a sensação de ter sido enganado pela sua própria filha. Então, quando a jovem chegou em casa naquele dia, o seu pai foi tirar satisfação com ela e a colocou contra a parede. Ele foi bastante firme com as palavras e a confrontou sobre as suas inúmeras faltas ao colégio. Ele queria uma explicação minimamente razoável para todas aquelas ausências ao colégio. A Larissa, obviamente, não gostou nem um pouco de ser questionada sobre esse assunto. E após perceber que não tinha nenhuma desculpa satisfatória para dar, porque foi pega de surpresa, ela disse para seu pai que iria embora daquela casa. A irmã mais velha da Larissa, a Dina, até tentou acalmar a irmã, explicando que seu pai estava apenas sendo cuidadoso com elas, estava preocupada com os estudos e o futuro das meninas, e que a Larissa precisava mesmo repensar as suas atitudes e retomar as rédeas de sua vida. Mas já era tarde demais. A Larissa já estava decidida de que ela iria embora daquela casa e que era autossuficiente e por isso estava apta a viver por si mesma. Inclusive, nesse momento, talvez por estar muito nervosa e querendo se vingar, ela acabou desabafando e contando algo que até então parecia um grande segredo. Ela por fim contou para sua irmã Dina que tinha um namorado, que era um homem muito mais velho que ela, e então ela iria morar com ele. Ela chegou até a mostrar uma foto desse homem para sua irmã. Como a essa altura nós todos já sabemos, o misterioso namorado da Larissa era o tal do Zlatko Sikorski, um homem de 34 anos de idade e que carregava consigo uma extensa ficha criminal. Mais tarde, as investigações mostraram que os dois provavelmente tenham se conhecido através de um traficante, afinal ambos eram usuários e clientes desse rapaz. As autoridades descobriram também que a Larissa tinha acabado de completar 16 anos quando se envolveu com o Zlatko. Inclusive, pessoal, os amigos da Larissa, que também eram bem problemáticos, impulsionaram bastante a jovem a sair de casa e ir morar com o namorado. Eles diziam que essa era a melhor coisa que ela podia fazer da sua vida. Bom, pessoal, a Dina, como uma boa irmã, tentou convencê-la a não sair de casa, principalmente para ir morar com um cara que tinha mais que o dobro da sua idade. Mas como já é de se imaginar, não adiantou em nada esses conselhos da irmã. A Larissa estava muito brava com o seu pai e determinada a ir morar com o seu amado. Já que ela estava completamente decidida, o máximo que a Dina poderia fazer era desejar boa sorte à sua irmã e pedir para que elas não perdessem contato. A Larissa tinha o costume de postar fotos e stories quase todos os dias em suas redes sociais, e a Dina, sendo a irmã mais velha da jovem, sempre acompanhava o seu dia a dia por lá, além, claro, de conversar quase todos os dias com a sua irmã mais nova através de chamadas telefônicas e mensagens de texto. A última vez que as irmãs conversaram foi no dia 8 de junho de 2018. Estranhamente, no dia seguinte, a Dina percebeu que sua irmã não havia postado nada em suas redes sociais. Na noite daquele mesmo dia, 9 de junho, ela tentou ligar para sua irmã mais nova, no entanto, o celular da Larissa caiu direto na caixa postal. No dia 15 de junho de 2018, após 7 dias sem contato com a irmã, Dina e seu pai Peter foram até a delegacia e denunciaram o desaparecimento da Larissa. Naquele mesmo dia, a Dina publicou em sua rede social sobre o desaparecimento de sua irmã, pedindo ajuda para encontrá-la. Como sabemos, 12 dias depois, no dia 27 de junho de 2018, o corpo da Larissa foi encontrado dentro de um barril em cima de uma caminhonete preta. A notícia da morte da irmã foi um choque para Dina. Ela e seu pai ficaram devastados e clamavam por justiça. Os familiares da Larissa descreveram para as autoridades as características do Zlatko e os policiais divulgaram essas informações ao público. A ideia deu muito certo porque algumas horas depois, os investigadores receberam uma denúncia de uma pessoa dizendo que seu carro foi roubado por um assaltante com as características publicadas pelas autoridades. Não demorou muito tempo para a polícia descobrir o paradeiro do Zlatko. Isso porque ele roubou um Commodore prata e a polícia já tinha essa informação. Então, no dia 28 de junho de 2018, ele foi parado em uma blitz. Quando percebeu que os policiais haviam reconhecido ele, o Zlatko deu fuga na polícia e pensou ter despistado os policiais.
No entanto, ele foi seguido por algumas horas. E com isso, a polícia descobriu que o Zlatko estava escondido em um complexo de apartamentos em Sunshine Coast, na casa de um homem chamado Joseph Geiger. Os policiais tiveram que evacuar o prédio para que o Zlatko não fizesse ninguém de refém, afinal ele estava armado e era considerado um homem perigoso. Foram 24 longas horas de negociações até que o Zlatko Sikorski resolveu finalmente se entregar. Isso aconteceu na manhã do dia 29 de junho de 2018. Ele foi preso preventivamente enquanto aguardava a finalização das investigações. E como se declarou inocente da acusação de assassinato, seu caso precisava de um julgamento. O pai da jovem, o Peter, deu uma declaração de como se sentia sobre tudo isso. It was like a sledgehammer hitting me. It was just broken. I couldn't put it into words. It was just like it was a physical thing. I just don't know how to get my head around it. How she must have been feeling, like when she knew that what was going on. Mas por outro lado, a mídia caiu em cima, principalmente da família, por não terem denunciado antes o seu desaparecimento e principalmente por terem permitido que uma menor de idade saísse de casa para viver com um homem bem mais velho que ela. A mídia também queria entender o porquê o Zlatko tirou a vida da jovem, mas essa resposta se tornaria uma grande incógnita, porque nos primeiros depoimentos o homem se recusou a falar e disse que não tinha qualquer relação com a morte da jovem. Os investigadores então optaram por interrogar o proprietário do apartamento onde o Zlatko foi encontrado. Joseph disse que aceitou dar abrigo para o Zlatko a pedido de uma amiga chamada Tracy Thompson, mas ele ressaltou que não conhecia o homem e só aceitou abrigá-lo por ser muito amigo da Tracy. A polícia então localizou e interrogou a Tracy, mas a princípio ela não queria colaborar e afirmou que não tinha muito a dizer, e por conta disso, os policiais a indiciaram por cúmplice de assassinato. No final do ano de 2020, o Zlatko se envolveu em uma briga com seu companheiro de cela e acabou levando a pior. Ele foi encaminhado para a enfermaria da penitenciária, mas não resistiu, levando para seu túmulo muitas respostas sobre os últimos dias da Larissa Bilby. Agora, a única pessoa que poderia contar o que aconteceu com a jovem era a Tracy, e os investigadores resolveram interrogá-la novamente. A mulher de 43 anos de idade resolveu falar e disse que tinha um relacionamento amoroso com o Zlatko, e que pouco antes dele tirar a vida da Larissa, o homem ligou para ela e relatou que a Larissa estava fora de si, que ela estava muito agressiva e que isso aconteceu porque o casal tinha o costume de ter relações a três, e em uma destas relações, junto com uma outra mulher que o Zlatko também tinha o costume de sair, chamada Rachel, ele havia descoberto que a Larissa era menor de idade e ameaçou terminar com ela. A Rachel também foi ouvida pela polícia e ela relatou que nesse dia em específico, os três usaram entorpecentes e fizeram amor a noite toda. Ela afirmou ainda que na manhã do dia seguinte, ela encontrou a identidade da Larissa no sofá, perto da sua bolsa, e descobriu que a jovem tinha apenas 16 anos de idade. Antes de ir embora, ela alertou o Zlatko sobre os problemas de se relacionar com uma menor de idade, e depois não teve mais contato nenhum com nenhum dos dois. Voltando para o depoimento da Tracy, ela também relatou que o Zlatko insinuou que daria umas bofetadas na Larissa para ver se ela sossegava, mas a Tracy disse para ele não fazer isso. Ao invés disso, era melhor levá-la para o hospital e acionar a sua família. Acontece que depois disso, o telefone ficou mudo e a última coisa que ela ouviu foi um grito. No dia seguinte, o Zlatko entrou em contato com ela novamente pedindo ajuda para se esconder por um tempo. Ele não contou a ela o que tinha acontecido e ela também não perguntou, apenas aceitou ajudá-lo por amor. A promotoria entendeu que a Tracy não teve nenhum envolvimento na morte da Larissa e que o único responsável era o Zlatko Sikorski, e infelizmente ele não poderia enfrentar o julgamento porque ele já estava morto. Por conta disso, eles fecharam um acordo onde a Tracy se declarou culpada de acobertamento de um crime e recebeu a pena de 3 anos de prisão,
com possibilidade de liberdade condicional após 12 meses. Como ela havia sido presa preventivamente e já tinha cumprido esse tempo de prisão, ela acabou sendo libertada imediatamente. Um memorial para Larissa foi criado próximo de onde o corpo dela foi encontrado, e muitas pessoas foram até lá para prestar as suas condolências. Mas no final, pessoal, a impressão que eu tive sobre esse caso é que as únicas pessoas que sofreram com a morte da Larissa foram a sua irmã Dina e o seu pai Peter. A maioria das pessoas disseram que a Larissa cavou a própria cova, que ela foi uma adolescente imprudente e indisciplinada, que traçou o seu próprio destino. A Dina, por sua vez, bate o pé em afirmar que não se deve culpar a vítima, que a sua irmã fez sim escolhas erradas, mas que isso não muda o fato de que ela foi uma vítima. Eu sei que esse assunto divide muitas opiniões e eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho pelo menos mais alguns casos aqui que eu trouxe no canal que também deixaram os inscritos bem divididos e eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir e opinar sobre eles também. Eu não sei se eu tenho ainda uma opinião formada assim sobre esse caso, mas eu tenho certeza que depois de ler o comentário de vocês, eu vou me posicionar sobre isso. E pessoal, como sempre, né? Se chegou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.